Som. Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Guarda aqui para mim, irmã, por favor. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês, viu? Eu estou aqui maravilhado. Tanta coisa para falar, será que em 3 horas dá tempo? Eu queria começar dizendo que ontem à noite eu liguei lá na casa do pastor Evaldo. Eu liguei lá na casa do pastor Evaldo e falei, pastor Evaldo, o negócio é o seguinte, bota a leitura inicial aí para mim. Pode colocar a leitura inicial. Eu liguei para o pastor Evaldo e falei, pastor Evaldo, eu vou pregar sobre Filipe e Eunuco. Atos capítulo 8, versículo 26, na versão NVI, hein? Não esquece desse detalhe, para ficar igual a leitura. Então, pastor, é o seguinte, já que o senhor vai fazer a direção, o senhor lê a mesma coisa, fala alguma coisa, para ficar bonitinho, ficar bem amarrado o culto, né? Eu liguei na sua casa, pastor Evaldo? Eu não liguei na casa do pastor Evaldo. Mas tem uma pessoa que é minha amiga, e é amigo dele também. Nós temos um amigo em comum, irmãos. Eu não precisei ligar para ele, por causa que esse amigo comunicou ele. O Espírito Santo de Deus. Como é que Deus faz, né? Eu amo, irmãos, igrejas que fazem essa amarração do culto. Já pega o louvor que vai cantar, a leitura inicial. Eu fui pregar numa igreja que foi assim. Durante a semana me perguntaram e amarraram o culto todinho. Fica muito bonito. É até bom de fazer, mas hoje quem fez foi o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Então hoje a leitura é aqui, ó. A leitura inicial, né? Atos capítulo 8, versículo 26. Em nome do Senhor Jesus, para a mensagem desta manhã que tem o tema Na Estrada Deserta. E diz assim a palavra: um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos agradecidos a Ti, porque o Senhor está presente desde o momento que o diácono abriu o portão lá na rua. Desde que os Seus filhos se levantaram de manhã, o Senhor tem preparado este culto. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, para que o Teu nome seja cada dia mais exaltado. Amém. Pode sentar, irmãos. Amém. Quero desde já parabenizar nossos irmãos que tomaram essa decisão maravilhosa do batismo. Nosso irmão Iralto, nosso irmão Sérgio, nosso irmão Tiago, nosso irmão Márcio e a nossa irmã Edriele. Deus abençoe vocês grandemente. Amém? Sejam bem-vindos também todos os visitantes que estão aqui hoje. Que o Espírito Santo ele possa falar de uma maneira maravilhosa com cada um de vocês aqui. Irmãos, aí no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, a partir do versículo 26, né? Nós encontramos uma história maravilhosa, né? Uma história muito bonita, uma história linda. Nesses versos, nós vamos ler sobre o encontro de Filipe e o eunuco, como já foi falado aqui na abertura. Mas essa história não é só uma história linda, maravilhosa, bonita. Essa é uma história que ela é recheada do poder de Deus. É uma história recheada do amor de Deus. Ela é uma história recheada do anseio que Deus tem de salvar toda a humanidade. O anseio que Deus tem de salvar todo ser humano, seja ele da onde ele é, seja ele quem for, e seja ele que faça o que fizer, desde que se arrependa com sinceridade, que se arrependa verdadeiramente. Irmãos, Deus ele quer que todo ser humano se salve. Nós precisamos entender isso. Deus quer que todo ser humano se salve. É isso que está relatado em toda a Bíblia, mas fica muito mais evidenciado no Novo Testamento.
Lá em 1 Timóteo capítulo 2, 3 e 4 diz: o Deus, o nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e conheçam a verdade. Segundo Pedro 2,39 diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento e que ressuscite no último dia. Próprio João diz em João 6,39: a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos que me deu se perca. Irmãos, o desejo do coração de Deus é a salvação da sua criação, é a salvação dos seus filhos, é a salvação de todos os seres humanos. Eu vou repetir para ficar mais claro: Deus, Ele quer que todo o ser humano se salve. Esse é o desejo do nosso Deus. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa história é sobre Filipe, tá? Filipe, o diácono. Filipe, o evangelista. É bom a gente diferenciar, porque este Filipe que se encontrou com o eunuco não é o Filipe apóstolo escolhido pelos 12. E fica muito claro isso quando a gente vê ali a palavra de Atos capítulo 8, que fala assim, que depois que houve a morte de Estevão, né, depois da morte de Estevão, o povo foi perseguido, né, e aí o povo foi disperso, menos os apóstolos. É o que a palavra fala, né? A palavra fala: e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, aquele Filipe que estava em Samaria não podia ser o Filipe apóstolo. Então, quem que era esse Filipe? Lá em Atos capítulo 6, versículo 1 a 5, a gente vê que houve aquela murmuração dos gregos sobre a distribuição dos alimentos às suas viúvas, e eles começaram a murmurar contra os hebreus. Aí então houve a instituição dos diáconos, né? Então, lá em Atos capítulo 6, versículo 12, fala assim: e os 12 discípulos, convocando a multidão, disseram: não é razoável que deixemos a palavra e sirvamos a mesa. E lá no versículo 5, então, eles elegem os diáconos, né? Atos capítulo 6, versículo 5. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pâmeras, e Nicolau. Só para deixar claro que o Filipe do caminho que encontra com o eunuco não é o Filipe apóstolo, mas o Filipe evangelista e o Filipe diácono. E isso é muito bom para a gente entender que a pregação do evangelho não se dá só pela liderança, não se dá só pelos pastores, não se dá só pelos escolhidos apóstolos, mas por todos aqueles que creram e entenderam a palavra do Senhor. Vocês, Iralto, Sérgio, Tiago, Márcio e Adriele, vocês estão aptos a pregar o evangelho da salvação para outros, para que essa cena se repita mais vezes, várias e várias vezes. Então, depois da morte de Estevão, por conta da dispersão, Filipe, ele vai pregar o evangelho lá em Samaria. Atos capítulo 8, versículo 5, fala assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe anunciava a Cristo, ou em outra versão, lhe pregava o Cristo. Filipe estava pregando o evangelho em Samaria. Ele estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que conversou com o pastor Evaldo esta noite, o Espírito Santo que uniu hoje as palavras nesse púlpito. Filipe estava sendo usado pelo Espírito Santo para cumprir as palavras de Cristo no dia da sua ascensão. Atos capítulo 1, versículo 8. Cristo está se despedindo dos seus discípulos. E ele fala: recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E ele termina: e até os confins da terra. E até os confins da terra. E depois dessas palavras e essas orientações, Jesus Cristo foi elevado às alturas naquela nuvem, onde os anjos apareceram e falaram com os discípulos, né? Você conhece a história.
Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe da pregação de Filipe em Samaria. Lá no verso 5 fala, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe anunciava a Cristo. E no verso 6 fala assim, e as multidões ouviam com atenção o que Filipe dizia. Samaria era uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade populosa, uma cidade de multidões. E as multidões ouviam com atenção o que Filipe dizia. Preste atenção nessa palavra, multidões. Guarde isso com você aí. Certo dia, a palavra diz que um anjo falou com Filipe. Nossa, que intimidade, né? Um anjo vir falar com você. Não foi um sonho não, irmãos, o anjo veio falar com ele mesmo. Você quer que tem anjo aqui, irmãos? Olha, mas olha, eu amo tanto falar sobre o ministério de anjo. Irmãos, tem anjo aqui, irmão. Você acha que foi só os pastores e os batizandos que entraram nessas águas? Tinha e tem anjos aqui, irmãos. Tiago, o anjo entrou com você aqui, rapaz. Isso é maravilhoso, irmãos. E um anjo falou com Tiago, tá lá, com Filipe. Atos capítulo 8, versículo 26, que é o nosso texto base. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Veja bem, a palavra diz que era uma estrada deserta. Na tradução, na linguagem de hoje, diz que ninguém passava por ali. Você está entendendo? Uma estrada deserta. Talvez fosse uma estrada que não fosse mais utilizada. Na tradução da linguagem de hoje, diz que além de deserta, ninguém passava por ali. Aí o anjo fala para Filipe, Filipe, está muito bom aí em Samaria, muita gente aceitando a palavra aí, as multidões estão te ouvindo, mas chegou a hora de você sair daí. É para você sair daí. E você vai lá para aquela estrada deserta que vai de Jerusalém a Gaza. Repare que o anjo não informou nem para quê e nem por quê. Só mandou ele ir. Filipe, ele poderia ter questionado o anjo. Falou, mas sair daqui? De uma cidade tão grande, populosa, onde as multidões estão ouvindo a palavra. Tem muita gente para ouvir a palavra aqui ainda. Tem muita gente para ser salva aqui, nessa grande multidão. Por que sair de um lugar tão maravilhoso para se pregar e ir para um lugar deserto, onde não tem ninguém? Mas Filipe não questionou. Filipe não perguntou. Filipe não falou nada, ele simplesmente atendeu a voz do anjo. Atos capítulo 8, versículo 27 diz, e levantou-se e foi. Irmãos, às vezes para o milagre acontecer, nós temos que deixar a nossa área de conforto, né, pastor Evaldo? Quem vai cuidar das vacas lá, hein? Dos boi lá na chácara agora? Deus cuida. Olha só. Filipe não sabia de mais detalhes, não sabia o que ia acontecer, mas ele obedeceu. E a palavra, irmãos, diz que Filipe foi naquela estrada deserta, naquela estrada que não passava ninguém. E lá naquela estrada deserta, ele encontrou alguém. Tinha alguém na estrada deserta, irmãos. Tinha um homem naquela estrada deserta. Irmãos, no meio do deserto, sempre tem alguém sedento. Sempre você vai achar alguém sedento. Quem era este homem? A palavra fala que ele era um eunuco. Atos capítulo 8, versículo 27. No caminho encontrou um eunuco, etíope, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. Este homem ele saiu lá da Etiópia
4.400 quilômetros de distância e foi para Jerusalém para adorar o nosso Deus. E agora ele estava voltando para casa. E a palavra diz que este eunuco estava em sua carruagem, lendo a Bíblia. Claro que não é a Bíblia que você conhece hoje, né? Devia ser um pergaminho, algum outro meio de leitura, né? E o Espírito Santo diz para Filipe acompanhar aquela carruagem, porque aquele homem estava lendo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. Aí o Espírito Santo diz a Filipe, Atos capítulo 8, versículo 29, aproxime-se desta carruagem e a acompanhe. Veja bem, lá no verso 26 foi um anjo que falou com Filipe. Agora aqui já é o próprio Espírito Santo. Ele obedeceu à voz do anjo, e agora o Espírito Santo de Deus estava no comando e falava com ele. Irmãos, o Espírito Santo falou para ele assim, você está vendo aquela carruagem ali? Vai, acompanha aquela carruagem, emparelha com ela. Irmãos, Filipe estava a pé. Coitado do Filipe. A carruagem ela anda mais ou menos a uns 20 km por hora. E um ser humano, a passo normal, ele anda no máximo a 5. Talvez eu com a minha barriguinha ande a 3,5. 5 km por hora. Filipe teve que correr. A palavra fala isso, né? Verso 30. Então correu Filipe para a carruagem. E chegando ao lado da carruagem, ele ouviu o eunuco lendo a palavra de Deus. Repare que o eunuco, ele lia a palavra de Deus em voz alta. Ele estava sozinho no caminho, até aquele momento. Então, ele se deu o direito de ler a palavra de Deus em voz alta. Você já leu a Bíblia em voz alta, irmão? Sozinho em casa? Você já ouviu a voz de Deus usando a sua voz para falar com você? Ele sozinho naquele caminho. Talvez ele quisesse compreender melhor o que lia. Porque há um consenso entre os estudiosos que dizem que a leitura que você faz em voz alta dá mais compreensão do texto. Irmãos, aquele homem estava sedento por ouvir a voz de Deus. Aquele homem estava sedento pelas verdades de Deus. Aí, Filipe, emparelhado com a carruagem, ouvindo o que ele lia, perguntou, você compreende o que lê? Você está entendendo o que você está lendo aí? E o eunuco lhe responde, como poderia entender se alguém não me ensinar? Aí pediu para Filipe subir na carruagem. E o que ele lia? O que é que o eunuco estava lendo? Ele lia Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. Atos capítulo 8, 32, 33 e 34 relata isso. E diz a palavra. E o lugar da escritura que li era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E no verso 74, palavras do eunuco agora. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? O eunuco estava com dúvida na leitura. Ele leu, mas não entendeu. Então ele pergunta para Filipe, me explica aqui, o profeta está falando dele mesmo, ou ele está falando de outra pessoa? Porque eu não estou entendendo. Atos capítulo 8, versículo 35. Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe, ele pegou a própria leitura de Isaías 53, 7 e 8 e começou a pregar Jesus Cristo. Começou a pregar o Messias prometido, o servo sofredor, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz para aquele eunuco. E depois da explicação de Filipe, o coração daquele eunuco foi alcançado pelo evangelho da cruz de Cristo. Naquela estrada deserta houve salvação. Como o próprio livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2 diz, o que andava em trevas
viu uma grande luz. E continuaram o caminho. Continuaram ali na carruagem os dois. Talvez conversando sobre outras coisas maravilhosas, sobre o reino, sobre o evangelho, sobre Isaías, sobre as profecias. Mas de repente, o eunuco avistou um lugar que tinha água. Olha o que diz a palavra. Atos 8:36. Chegaram ao pé de alguma água. Não fala se era um rio, não fala se era um riacho, não fala se era uma lagoa ou um lago, não fala se era uma poça de água, mas o que importa é que o eunuco viu que tinha água suficiente ali para a realização de um batismo. Atos capítulo 8, versículo 36. Aqui tem água. Olha o que ele pergunta. O que me impede de ser batizado? Ele faz uma pergunta para Filipe. O que me impede de ser batizado? Preste atenção. E Filipe responde, Atos 8:37. Nada o impede, se creres de todo o coração. Então o eunuco declara a sua fé. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 1 fala assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, irmãos. Se você crê verdadeiramente, nada lhe impede. Então naquele momento eles descem da carruagem, vão até aquelas águas e Filipe batiza o nosso irmão eunuco da Etiópia. Agora ele é o nosso irmão. Agora ele é um batizado em nome de Jesus Cristo. Que momento maravilhoso para Filipe. Que momento maravilhoso para aquele eunuco. Mas algo sobrenatural ainda aconteceria. Irmão, até aquele momento, eu quero que você entenda isso. Até aquele momento, na cabeça do eunuco, o que aconteceu? Algo natural. É maravilhoso, mas na cabeça dele ainda estava que aconteceu ali algo natural. Algo ordinário, algo que poderia acontecer normalmente. O quê? Um viajante, conhecedor da palavra de Deus, encontrou comigo no caminho. Falou comigo. E eu criei. É algo maravilhoso, mas é algo que pode acontecer. Alguém me encontrar no caminho, alguém que conhece a palavra de Deus. Até aí, o eunuco entendeu que era algo natural e ordinário, apesar de ser maravilhoso. Ah, irmãos, mas a palavra diz que assim que o eunuco foi batizado por Filipe, quando eles saem das águas, Filipe ele é arrebatado. Ele é arrebatado pelo Espírito Santo. Filipe desapareceu. Olha o que fala Atos capítulo 8, 39. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. Naquele momento, o eunuco percebeu que algo sobrenatural aconteceu com ele no caminho. Naquele momento, ele percebeu que algo extraordinário aconteceu ali. O eunuco percebe que Filipe não era apenas um viajante que cruzou o seu caminho. Ele percebe que realmente Filipe foi alguém que foi enviado por Deus, atendendo às suas orações. Só Deus faz as coisas sobrenaturais e extraordinárias. As coisas naturais e ordinárias Ele deixa para a gente. Pastor Evaldo, você vai lá para Moçambique. É ordinário. É natural, mas o que vai acontecer ali é sobrenatural, é extraordinário, e o Senhor vai voltar contando testemunho para a gente. Deus, Ele sabe o que faz, irmãos. E o que fez o eunuco depois daquilo? O que aconteceu com o eunuco depois daquilo? A palavra de Deus fala, Atos capítulo 8, versículo 39. E jubiloso continuou o seu caminho. Ele estava indo para casa, irmãos. Ele tinha saído de Jerusalém e estava indo agora para a Etiópia. Foi batizado e agora jubiloso
segue o seu caminho. Ele está indo para a Etiópia. Ele foi para a Etiópia encontrar com os seus. Ele foi lá ver a sua rainha, que devia ser uma rainha boa, por causa que deixou ele vir cultuar ao Deus aqui em Jerusalém. Tantos quilômetros, né? Deixou ele deixar o serviço lá. Devia ser uma boa rainha para ele. Eu fico imaginando ele chegando na Etiópia agora. Vamos viajar comigo, Ada? Olha só, o eunuco chegando na Etiópia agora, irmãos. Aí, as pessoas perguntando para ele, talvez a própria rainha, e aí, como é que foi lá? Aí ele fala, eu tive um encontro com aquele que é mencionado no livro de Isaías. Eu tive um encontro maravilhoso com Jesus Cristo naquele caminho deserto. Jesus Cristo me encontrou naquela estrada deserta. Irmãos, essa história é maravilhosa. Essa história é tão bonita. Essa história é tão linda. Essa história, ela é maravilhosa por si só. Não precisa ficar enfeitando aqui. Mas tem um detalhe nessa história. Irmãos, existem detalhes nessa história que me fez chorar essa semana. Aqui Deus mostra como Ele ama a sua criação, como Ele ama o seu povo. Aqui tem detalhe de como Deus, Ele busca os seus. Eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é o eunuco? Falei tanto de eunuco aqui. O pastor Evaldo já leu sobre o eunuco aqui. Você sabe o que é um eunuco? Eu vou te responder pelo dicionário, para que eu não cometa erros. No dicionário Michaelis, fala assim: o eunuco é um homem castrado, empregado no Oriente como guardião, principalmente nos haréns. No dicionário Aurélio, diz: o eunuco é um homem que no Oriente era castrado e tinha a responsabilidade de proteger as mulheres no harém. O eunuco era um homem, irmãos, que ele era castrado pelos seus reis para cuidar do seu harém, onde tinha várias mulheres, e por confiança, ele mandava castrar esse homem. Mas não é só isso. Às vezes esse homem era castrado por causa que para ele demonstrar confiança ao rei, que eu acho que era o caso desse homem, por causa que ele tinha uma rainha. Talvez ele foi castrado para demonstrar toda a submissão e confiança àquela rainha. Eu não sei qual era o caso dele. Então, resumindo, o eunuco era um homem castrado. Não fique assustado com essas palavras, pois o final dessa história é maravilhosa. Aí alguém pode perguntar, o que é que tem a ver isso com essa história? Irmãos, em Israel, entre os judeus, havia várias leis cerimoniais. Não estou falando dos 10 mandamentos, tá? Haviam várias leis cerimoniais que afastavam os homens de Deus. Tiravam acesso do homem de Deus, dos homens a Deus. E havia uma lei que proibia o eunuco de participar da congregação do Senhor. Havia uma lei que proibia o eunuco de ser do povo de Deus. Eu vou ler aqui na Bíblia, tá? Bíblia, tá, irmãos? Eu até pensei em não ler, mas eu vou ler para que você veja como é que Deus faz as coisas. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Aquele a quem forem tirados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor, não entrará na congregação do Senhor, não pode fazer parte do povo de Deus. Era uma lei que havia em Israel. Não podia, irmãos. Era proibido. Aquele homem era um banido. Ele não poderia participar das coisas de Deus. Irmãos, aquele homem, ele era conhecedor da palavra de Deus. Ele lia a palavra. Ele estava lendo o profeta Isaías no caminho, e em voz alta. Com certeza, ele tinha acesso à palavra de Deus. Ele era um homem inteligente. Ele conhecia Deuteronômio 23:1. Ele sabia o que estava escrito ali. Ele sabia que pela palavra de Deuteronômio 23:1, pela lei cerimonial, ele era um excluído por ser eunuco. Ele sabia, irmãos, ele era leitor da palavra, conhecedor. Por que aquele eunuco, então, estava indo para Jerusalém?
sabendo dessas leis judaicas, sabendo que ele talvez não seria aceito. Lá no templo, ele ficaria no máximo no átrio dos gentios, que era a parte mais afastada. E se alguém soubesse que ele era eunuco, talvez nem lá ele ficasse, ele poderia ser expulso. Por que que ele insistia? Porque aquele homem saiu da Etiópia e foi para Jerusalém, mais de 4.000 quilômetros de distância, 47 dias a pé, ou 15 dias com a carruagem dele, sabendo que ele poderia chegar lá e ser rejeitado. Por que que ele insistiu? Talvez lá na Etiópia, antes dele sair, alguém tenha falado para ele assim: desiste, rapaz, você não será aceito no meio daquele povo. Talvez alguém dissesse para ele: não insista, você é excluído entre a lei daquelas pessoas. Abandone essa ideia, você é um eunuco. Mas por que que aquele homem insistiu no caminho? Por que que ele insistiu e foi para Jerusalém, correndo o risco até de ser expulso dos átrios dos gentios? Talvez daí a pergunta que ele fez para Filipe: ó, tem água ali. Tem alguma coisa que me impede de ser batizado? Talvez ele tenha feito essa pergunta pensando já nisso. Opa, chegou a hora da verdade. Quer ver que ele não vai me batizar? Irmãos, quem conhece a palavra, conhece a palavra. Quem conhece a palavra, irmãos. Como leitor do livro de Isaías, ele também tinha conhecimento de uma promessa do Senhor. Ele lia o profeta Isaías e ele encontrou lá uma promessa para a vida dele. Olha o que diz, irmãos. Talvez ele leu isso e não entendeu muito bem. Talvez ele tenha lido isso e talvez ele não tenha entendido muito bem o que acontecia, mas tinha uma promessa para ele ali. Isaías 56, 3 e 5 diz: não fale o estrangeiro dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. E continua: pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhe as coisas que me agradam. Dar-lhe-eis na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Ele com certeza, ele tinha lido no livro de Isaías essa promessa para os eunucos. E ele sabia, não, tem uma esperança para mim aqui. Tem esperança para mim. Aquele eunuco, quando leu isso, talvez ele não entendeu, mas o seu coração se encheu de alegria e esperança. A palavra falava dele. Deus falava dele. Ele ainda não tinha entendido muito bem, mas o coração dele encheu de esperança. Ele não iria desistir. Eu vou para Jerusalém adorar o Deus dos israelitas. Eu vou para Jerusalém adorar o Deus de Israel. E o Senhor honrou aquele homem, irmãos. O Senhor visitou aquele homem naquela estrada deserta. Honrou a fé daquele homem. Deus, ele vai ao encontro daqueles que o procuram verdadeiramente. Por isso o Salmo 101, versículo 6 fala: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Filipe também conhecia a palavra. E quando ele perguntou: tem alguma coisa que me impede? Não. Se você crê verdadeiramente, nada te impede. Romanos 10, versículo 4. A palavra fala, irmãos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Ah, mas a lei fala que não podia, mas em Cristo ele podia, porque o fim da lei é Cristo. Deus enviou Filipe para uma estrada deserta, no meio do nada, apenas para ele se encontrar e pregar para um homem. Incompleto, mutilado,
com defeito, desprezado, mas totalmente amado por Deus. Vai lá, Filipe, pois naquela estrada deserta, a minha luz vai brilhar no coração daquele que me procura. Aquele eunuco, irmãos, ele foi achado por Deus. Meu irmão, você que está ouvindo a palavra aqui, você que está ouvindo a pregação pela internet aqui ao vivo, ou vai ouvir em algum momento porque vai ficar gravado. Você pode estar passando por uma estrada deserta agora. Você pode estar passando por um caminho de deserto agora. Você pode estar em uma dificuldade. Você pode se sentir mutilado, falho, inseguro. Você pode ter as suas dificuldades. Mas se você buscar o Senhor, Ele vai te visitar nessa estrada deserta. Ele vai te buscar nessa estrada deserta. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. E o versículo 14 é maravilhoso. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. Deus fala com quem quer ouvir a sua voz. Deus se revela a quem quer conhecê-lo. Deus sai em busca a quem o busca. E Deus não escolhe os melhores da turma não, viu? Ele não escolhe os melhores da turma. Você, quando estava lá na escola, e você ia fazer o futebol, né? Vamos escolher 2 times aqui, 2 capitães, né? Aí o capitão, ele vai lá e tem aquela molecada para escolher. Ele vai escolher quem primeiro, os perna de pau? Não, ele vai escolher os melhores da turma. Ele vai escolher os bons de bola. E os coitadinhos, perna de pau que nem eu, sempre ficava por último. Ah, você vai para o gol. A gente não faz assim? Deus não faz assim, irmãos. Deus não escolhe os melhores da turma, não. Não faz. Ele não escolhe os perfeitos, Ele aperfeiçoa. Deus busca os mais improváveis, para deles fazer um milagre. É assim que Deus faz. Por isso a palavra nos ensina em Romanos 2:11. Deus não faz acepção de pessoas. Eu faço, você faz, a sociedade faz, mas Deus não faz. Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo jamais vai edificar muros ou paredes de separação. Jamais. Paulo, o pregador dos gentios, lá em Efésios 2:14, ele diz: de todos os povos fez um, derrubando a parede da separação. O Evangelho não edifica muros. O Evangelho só constrói pontes que ligam o homem a Deus e a sua palavra. Isaías 56:7 fala assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, sem distinção de língua, tribo, povo ou nação. É para todos. Aquele eunuco, irmãos, depois de ser ensinado sobre o Messias, depois de aceitar a cruz, e depois de ser batizado, ele já não sentia mais um excluído, ele já não sentia mais que era um excluído, ele não se sentia mais um rejeitado, mas ele se sentia agora um eleito, um escolhido e um enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Mas vamos lá, o que é que você acha que aconteceu com o seu eunuco depois? O que você acha que aquele eunuco fez na Etiópia depois do encontro que teve com Cristo? O que você acha que esse eunuco ele fez lá na Etiópia depois que ele teve um encontro com Filipe? Lembre-se, a palavra fala que ele seguiu o seu caminho regozijante, feliz.
Sabe, irmãos, aqui na Bíblia não fala o que aconteceu com ele. Ah, mas a história fala. E eu quero falar agora com você sobre história. Sabe por quê? Porque a história vai confirmar a veracidade da Bíblia. A história dos homens agora vai confirmar a veracidade da Bíblia. O que aconteceu com esse homem depois? Quando você for pesquisar esses temas, vá lá no Google. Mas não fica pegando site evangélico, não. Não porque eu não creio nos sites evangélicos. Mas é que se você colocar site evangélico, vão falar assim, é história de crente. Não, busque sites seculares, que dão notícias confiáveis, para que a palavra de Deus seja confirmada pelos homens. Eu fui buscar sites seculares. Vamos lá. Quem estuda aí, conhece. Site Mundo Educação. Diz, a Etiópia foi um dos primeiros países do mundo a adotar o cristianismo como religião. National Geographic. 62% dos habitantes do país da Etiópia são cristãos. Site UOL. Deu certo. O cristianismo vingou na Etiópia. Site Revista e Religião da PUC. Conhece a PUC? Pois é. Olha o que eles falam. Isso é maravilhoso, irmãos. Olha o que a PUC fala. No início da caminhada do cristianismo para a África, veio através do funcionário da rainha da Etiópia, convertido pelo evangelista Filipe, por volta do ano 36 depois de Cristo. Enciclopédia Britânica, irmãos. Não tem o que discutir com eles. Os caras sabem de tudo. Olha só. O cristianismo foi introduzido na Etiópia lá pelo século IV. É uma das mais antigas do mundo. E acredita-se que o primeiro etíope convertido tenha sido o eunuco de Jerusalém, mencionado no livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, porque Deus mandou Filipe deixar uma cidade próspera, com multidões ouvindo a sua palavra, e mandou ele lá naquela estrada deserta. Por que será, né, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus ele viu aquele eunuco lá na cidade deserta, na estrada deserta, ele não enxergou aquele eunuco. Ele enxergou o país da Etiópia inteiro. Ele enxergou a nação da Etiópia inteirinha naquela estrada. Na sua presciência, Deus enxergou todos os etíopes naquele momento. Os que eram, os que foram, os que serão ainda. Você pode falar, a Etiópia pertence ao Senhor Jesus Cristo. Em Samaria, irmãos, a palavra já tinha sido pregada, já tinha cristãos convertidos lá. A pregação da palavra não ia parar em Samaria. Mas na Etiópia não tinha ninguém. Atos capítulo 8. Saulo, o pregador dos gentios, nem tinha se convertido ainda. Deus precisava de um evangelista na Etiópia. E ele escolheu aquele eunuco para fazer isso. O eunuco foi escolhido para levar o evangelho à Etiópia e começar a evangelização nos confins do mundo. Felipe e o eunuco. Que história linda, né? Dois personagens maravilhosos. Mas eu tenho que colocar uma terceira pessoa aqui. Eu tenho que falar de um terceiro personagem aqui. Eu não posso deixar de falar de Isaías aqui, irmãos, que na época já era morto. Isaías. Ele lia o profeta Isaías. Irmãos, Isaías viveu por volta de 700 anos antes de Cristo. Mas Deus já tinha revelado para Isaías o seu plano perfeito de salvação para toda a humanidade, inclusive os etíopes. E de todas as profecias messiânicas, nenhuma é tão clara e objetiva como Isaías 53, que era a palavra que aquele eunuco estava lendo. Isaías descreve todo o sofrimento do Cristo. O Cristo visto sem beleza, o Cristo desprezado por todos, o Cristo rejeitado, a pedra rejeitada. Aquele eunuco se identificou com essa palavra. Eu também sou desprezado.
eu também sou rejeitado, eu também sou esquecido. E aqui fala que este homem também foi desprezado. Jesus aos olhos humanos não tinha nenhum atrativo. Versículo 2 e 3 de Isaías 53. Nenhuma beleza víamos nele, e não fizeram dele caso algum. E lá no verso 6 diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu e você. Jesus, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, pela igreja de Guanazes. Talvez Filipe ali no caminho falava: rapaz, este homem que você está lendo aí, ele morreu por você. Ele morreu para te dar salvação. Foi por você, eunuco. Aquele lugar na cruz era meu, era seu. Mas Cristo nos substituiu. Ele foi no nosso lugar. E a partir lá do verso 7, que foi lido pelo eunuco, né, Isaías começa a relatar como seria o sofrimento e o comportamento de Cristo diante de todo esse sofrimento que ele teve. Então lá Isaías fala que Cristo ele seria violentamente atormentado, horrivelmente afligido, terrivelmente oprimido, mas da sua boca não saiu uma só palavra diante da injustiça que estavam fazendo com ele. Isaías 53, versículo 7, leitura do eunuco: como ovelha muda, não abriu a sua boca. Aí eu lhe pergunto, quem foi que entregou Jesus para morrer? Foi Judas? Não, irmãos, não foi Judas por dinheiro. Foi Pilatos? Não, irmãos. Não foi Pilatos por medo, por temor. Foram os judeus? Não. Não foram os judeus por inveja. Mas foi o Pai. Foi o próprio Deus. E sabe por que ele fez isso? Por amor. Isaías 53, 10. Contudo, foi a vontade do Senhor moê-lo. Se a gente olhar humanamente, a gente vai ver o homem entregando Cristo para ser morto. Mas quando a gente entende o plano divino, o plano salvífico, vamos ver Deus Todo-Poderoso entregando o seu Filho para morrer por mim e por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou a Etiópia de tal maneira, porque Deus amou aquele eunuco de tal maneira, porque Deus amou eu e você de tal maneira, que Ele deu o seu Filho para morrer por cada um de nós. Mas você precisa entender que apesar de ser planejada por Deus, a morte de Cristo foi totalmente voluntária. Ele se consagrou para isso. Ele se preparou para isso. João capítulo 10, 17 e 18 fala: Cristo dizendo: dou a minha vida, ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo. Ele entregou voluntariamente, por mim e por você. O ministério de louvor pode subir, vamos terminar esse momento juntos. Mas Isaías 53, irmãos, todos os versículos são maravilhosos, porque fala de Jesus. Mas é no versículo 11 que a gente vê algo maravilhoso, né? Isaías 53, versículo 11. O profeta diz que no final de todo o sofrimento, Cristo ficaria satisfeito. Depois de todo o sofrimento, Cristo olharia e ficaria feliz pelo resultado da sua dedicação. Isaías 53, versículo 11.
e ele verá o fruto do seu trabalho e da sua alma e ficará satisfeito. Cristo ficaria feliz e ficou feliz por ver o fruto do seu trabalho. E qual que é o fruto do seu trabalho? A obra salvífica, a salvação dos perdidos. Cristo ficaria e ficou feliz em ver a salvação daquele eunuco. Cristo ficaria e ficou feliz em ver a salvação da Etiópia. Cristo ficaria e ficou feliz por ver a sua salvação, a sua igreja. Senhor, aqui está a sua igreja, o fruto do seu trabalho. Aqui está o seu povo, o fruto do seu sacrifício. Por isso, vamos ficar de pé e louvar ao nosso Deus, o mesmo Deus que se encontrou com aquele eunuco lá no deserto, o mesmo Espírito Santo que falou com Filipe, o mesmo Espírito Santo que falou com o pastor Evaldo nesta noite, é o mesmo Espírito Santo que está aqui, e tem vitória, cura, e muitas coisas maravilhosas para você aí desta manhã. Vamos louvar o Senhor. Ao que venceu a morte, ao Criador da